Mas neste bloco a gente conversa com a Marinês Bachuto, que é a bispa eleita da Igreja Anglicana do Brasil. E a Marinês veio conversar um pouquinho com a gente a respeito desse contexto todo, né? Obrigada pela sua presença aqui em Belém. E eu queria que tu me contasses um pouquinho a respeito dessa tua história dentro da Igreja Anglicana para a gente chegar nesse momento tão importante. Boa tarde, Ana Paula, obrigada. É uma grande alegria estar aqui. Boa tarde. Bom, acho que talvez começar um pouquinho falando sobre a Igreja Anglicana, como a Igreja Anglicana chegou ao Brasil, né? Para a gente chegar, a Igreja Anglicana é a igreja que surge nas Ilhas Britânicas, né? Surge no século IV, mais ou menos, da nossa era cristã, nos primórdios do cristianismo, chega até as Ilhas Britânicas. Depois, no período das invasões anglas e saxãs, se considerou que não havia mais cristianismo dentro das Ilhas Britânicas e no século VI, o Papa da época, Papa Gregório, envia uma comissão de monges, um grupo de monges às Ilhas Britânicas. Eles entram pelo sul, não encontram cristãos nem cristãs, e aí na medida em que eles vão cristianizando a região, vão subindo, quando eles chegam ao norte, ao país de Gales e à Escócia, eles encontram o cristianismo remanescente, esse cristianismo remanescente dessa primeira, né, desse primeiro grupo de cristãos do início do cristianismo, unem esse cristianismo a Roma no século VI, e depois esse cristianismo é desligado de Roma no século XVI pelo rei Henrique VIII, que é aquela história que já é conhecida, né, que a gente estuda lá no ensino médio. Mas o cristianismo anglicano, o anglicanismo, surge muito antes dessa separação no século XVI. E com as colonizações britânicas se espalha pelo mundo e chega aos Estados Unidos, e dos Estados Unidos um grupo de missionários vem ao Brasil. A igreja está no Brasil. Chega ao Brasil em dois momentos. No primeiro momento com os britânicos que vêm para o Brasil, e aí, então ele vai ser um anglicanismo de capelania para atender quem fala inglês. E num segundo momento, em 1890, chega para atender o povo brasileiro. E essa igreja se espalha, inicia no sul do Brasil, em Porto Alegre, no capital do Rio Grande do Sul, e se espalha pelo Brasil inteiro. E essa igreja, então, está no Brasil, atendendo o povo brasileiro desde 1890. A forma como a igreja anglicana se estabelece dá autonomia para as igrejas nas suas regiões, nos seus países. Então, houve uma discussão a respeito de ordenação de mulheres na comunhão anglicana como um todo, porque é uma comunhão de igrejas. Essa discussão começou em torno do ano de 1826, foi uma discussão longa. E aí, mas na década de 70, de 1970, houve na década de 40 a ordenação de uma primeira mulher, que foi uma chinesa chamada Li Qinhui, porque era a época da guerra. Por necessidade pastoral, ela foi ordenada ao diaconato e ao presbiterado. As ordens dela, num primeiro momento, não foram reconhecidas na comunhão anglicana, e só 40 anos depois da sua ordenação é que ela teve as ordens realmente reconhecidas na igreja anglicana como um todo. Mas na década de 70 começaram a ser ordenadas mulheres. No Brasil, a aprovação para a ordenação feminina aconteceu em 1984. Então, numa grande conferência nacional, que nós chamamos Sínodo Geral da Igreja, a Igreja, então, aprova a ordenação de mulheres, né, com bases teológicas, onde se chegou à conclusão de que não havia nenhum impedimento teológico para que as mulheres alcançassem a ordenação, que não havia nenhum impedimento bíblico, que não há esses impedimentos, que ao contrário daquele grupo que acompanhou Jesus muito de perto, haviam mulheres. Aí nós podemos citar a sua mãe, né, Maria Madalena, Joana, e depois nas comunidades cristãs, um grupo de mulheres que era a liderança e inclusive faziam parte dessa liderança organizada da igreja desde os seus primórdios. Então, em 84, a igreja no Brasil aprova. Em 85 foi ordenada a primeira mulher. Eu fui ordenada em 1995. Eu sou do Sul, eu nasci no Rio Grande do Sul.
e desenvolvi, eu tenho 23 anos de ministério ordenado. Quando a igreja no Brasil aprova a ordenação de mulheres, ela foi inovadora na comunhão anglicana. A igreja anglicana no Brasil, quando aprovou a ordenação de mulheres para as 3 ordens sagradas. As mulheres podiam ser diáconas, presbíteras ou bispas. Isso foi uma inovação, porque em outras partes da comunhão anglicana se aprovava primeiro no mundo, foi a inovação na comunhão anglicana no mundo todo. Porque quando as mulheres, essas ordenações eram aprovadas, por exemplo, primeiro ao diaconato, depois, num segundo momento, ao presbiterado. E na Inglaterra, por exemplo, foi agora, nos anos 2000, né, que as mulheres puderam ser, foi aprovada que as mulheres podiam ser ordenadas ao episcopado. Quando a igreja no Brasil aprova para todas as ordens. Mas na prática o que aconteceu é que são 33 anos de ordenação feminina no Brasil e eu sou a primeira a ser eleita para o episcopado. Não só no Brasil, mas na América do Sul toda. E a segunda em toda a América Latina, na comunhão anglicana. Só para esclarecer, porque existem muitas igrejas, né, muitas confissões e tal, só para os ouvintes, para os telespectadores entenderem, a igreja anglicana em Belém, ela tem a catedral na Cezedelo Correia, em frente ao cemitério da Soledade, que foi construída em 1912, já tem mais de um século. E teve uma pessoa, uma missionária, que foi muito conhecida em Belém, que foi a pastora Marga Roth. A Marga que participou de muitas coisas aqui em Belém, foi inclusive ouvidora da segurança pública em determinado momento, em determinado governo. Então, só para as pessoas, porque tem muitas hoje denominações, entende? Essa é a igreja anglicana. A igreja anglicana é essa que está ali na Cezerdelo, número 514, bem em frente ao cemitério da Soledade. A pastora Marga foi uma pessoa muito importante. Ela não é anglicana, ela é luterana, é da igreja luterana. Mas a igreja anglicana, isso é algo interessante da igreja anglicana. A igreja anglicana tem uma característica que faz parte do ethos, do jeito de ser anglicano, que é o ecumenismo. Então, a igreja anglicana, desde os seus primórdios, é uma igreja que acredita no ecumenismo. Então, nós fazemos parte aqui do Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, do Conselho Mundial de Igrejas e todos os órgãos, não só do ecumenismo entre cristãos, mas daquilo que a gente chama também de diálogo interreligioso. A igreja anglicana dialoga com outras tradições não cristãs, com aquilo que a gente estava falando no bloco anterior: respeito, tolerância, respeito e acolhimento. Então esse é o jeito de ser da igreja anglicana. Mas ela atuava lá, né? Justa, a pastora Marga é muito próxima da igreja anglicana, embora sendo luterana. A luterana existe lá no outro lugar, na PP. Mas tinha uma relação muito próxima em razão justamente desse jeito de ser da igreja. Eu pergunto o seguinte: a primeira bispada, a diocese da Amazônia, não existia. Passa a existir agora? Não, a diocese da Amazônia, a igreja no Brasil, a igreja anglicana no Brasil, embora seja uma igreja é uma igreja muito engajada, uma igreja que está sempre presente em todos os movimentos, ela é uma igreja que é pequena, diferente, por exemplo, da igreja anglicana na Inglaterra, né, que é a igreja que está ligada ao Estado, a igreja anglicana nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, que são igrejas muito grandes. A igreja no Brasil é uma igreja que é pequena, mas é uma igreja extremamente envolvida, tanto, como eu disse, nas questões e relações ecumênicas, quanto na ação social e tudo isso. A Diocese Anglicana da Amazônia existe, ela foi criada ela completou 10 anos, mas é a mais jovem diocese da Igreja Anglicana no Brasil. Ela estava ligada à Diocese de Recife, que compreendia toda essa região. E aí, então, teve um primeiro bispo, anterior a mim, Dom Saulo Barros. Lá em Recife? Aqui. Que foi o bispo durante 10 anos, e ele foi sagrado, então, no momento em que essa diocese foi instituída. Então a diocese já existe há um pouco mais de 10 anos, e eu sou a segunda na linha sucessória. Então eu vim para o Dom Saulo agora é bispo emérito, né?
e eu vim para sucedê-lo. Agora eu queria saber, Bispa, como é que foi essa sua trajetória, né? Você sempre foi de uma família anglicana, como é que foi até que chegasse a essa, né, nomeação em si? Eu nasci, embora a igreja anglicana é uma igreja totalmente aberta. Uma das características, outra característica do anglicanismo é que a gente diz que a igreja anglicana é uma igreja inclusiva. Então ela é uma igreja aberta, ela não é uma igreja, por exemplo, só para pessoas que nasceram anglicanas, é uma igreja aberta e acolhedora a todas as pessoas que dela queiram se aproximar. Eu, no meu caso, nasci numa família anglicana. Os meus avós já eram anglicanos, os meus pais são anglicanos, então nasci anglicana. E a vocação, às vezes a gente tem uma expectativa de que a vocação seja algo assim, um evento surpreendente na vida da pessoa, né? Tem que acontecer algo mirabolante ou e tal. A gente tem essa ideia de vocação. No meu caso, a minha vocação ela aconteceu paulatinamente. Eu nasci dentro da igreja. Eu tive todas as opções para ter sido outra coisa, né? Na vida, ter escolhido outro caminho, até ter ido para outra igreja. Os meus pais nunca me obrigaram, né? Nem os meus avós. Mas eu fui me envolvendo e quanto mais me sentia envolvida, né, mais queria estar envolvida. Então, na minha vida, fui praticamente respirando igreja, né? Um pouco disso, quando a gente faz algo que a gente gosta muito, é assim, né? Não importa o que seja. Tu te envolve de tal forma que tu vai se respirando aquilo. E aí, então, aos 18 anos, eu fui fazer teologia no nosso Seminário Nacional da Igreja era em Porto Alegre. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul. Fui fazer teologia em Porto Alegre, fiz teologia, fui ordenada e com 4 anos de ordenação eu fui escolhida, fui eleita para ser deã, que a gente chama a pessoa, né, a clériga que é responsável pela catedral. A catedral é a principal igreja de uma diocese. A diocese é uma área territorial com muitas comunidades, né, e sob a orientação pastoral de um bispo ou bispa, né. E eu fui, então, escolhida para ser deã da Catedral em Porto Alegre, que é também a Catedral Nacional da Igreja. Isso com 4 anos de ministério. E me tornando a primeira deã, a primeira mulher a assumir a Catedral Nacional e a segunda mulher a assumir uma catedral no Brasil. Fiquei 17 anos à frente da catedral e depois fui trabalhar em outras comunidades no interior do Rio Grande do Sul. O que tem de interessante nessa história é que pelo meu sotaque vocês notam, né, que eu sou do Sul. E eu acho que isso foi fantástico, assim, o fato de que quando começa o processo, ele é um processo democrático. O processo que iniciou aqui na Diocese Anglicana da Amazônia, que é sediada em Belém, ali na Ceserdelo, né, na frente do Cemitério da Soledade, número 514, começa ali o processo da escolha de quem seria a pessoa que iria conduzir esse povo, né, pastoral e administrativamente. E aí, claro, foram lembradas pessoas de várias partes, e fui lembrada eu, lá do extremo sul, né? E nesse processo eleitoral, fui eleita, então estou vindo lá do extremo sul para trabalhar no norte. Então eu digo às pessoas... Eu costumo dizer que eu estava conversando com uma pessoa, e claro, a pessoa é um ministério vitalício. Eu vim, não foi para ficar poucos dias em Belém, eu vim para ficar alguns anos, há vários anos. Então, a minha raiz está no sul, mas a minha vida agora está no norte. Agora, uma curiosidade, a igreja anglicana tem quantos participantes hoje, assim, aproximadamente? Porque a gente, hoje tem, como eu te falei, multiplicação de igrejas, né? Qual é a participação dela no conjunto da população? Olha, eu não tenho como te precisar isso, mas eu vou te dizer assim, aqui nós estávamos conversando sobre dados de pessoas batizadas ali nessa comunidade, que é uma das comunidades. Tem outra em Belém, não? Tem outra, nós temos na Marambaia, tem uma comunidade, tem outra comunidade no Conjunto Maguari, tem em Caraci. Essas aqui em Belém temos em Santa Isabel,
Embora a área territorial aqui da diocese é muito grande, ela inclusive inclui outros estados, mas ela está praticamente concentrada no Pará. Nós temos várias comunidades, tem comunidades ribeirinhas, tem várias comunidades. Nesta comunidade aqui, que tu falaste, foi em 1912 a sua fundação, são 20 mil pessoas batizadas nessa durante esse período. Desse período, pessoas batizadas nessa comunidade. Então, assim, varia muito de um local para o outro. O grupo de anglicanos, ele não é um grupo grande de pessoas, né? Mas eu diria uma comunidade de um grupo pequeno, se reúne permanentemente, dominicalmente, com ações que são permanentes. Inclusive aqui tem ecumenicamente realizando um curso de educadores populares da Amazônia, que já acontece há alguns anos e que faz a formação de pessoas para, justamente, a gente estava falando aqui, na sociedade civil organizada, para que possam atuar na sociedade civil organizada e possam ter algum tipo de atuação concreta, né? É uma característica, talvez, eu não sei, mas eu percebo isso da Igreja Anglicana, como é também um pouco da Batista, né? É essa participação, essa intervenção na sociedade, em movimentos sociais, né? Isso é uma característica. É a forma de ser da igreja, né? É uma igreja, eu diria que a igreja anglicana é uma igreja que não se omite. Então, a formação é ligada ao Unipol? Exatamente. Da Amazônia, nossa, parabéns. Outra coisa que eu queria te perguntar, diante de tanto avanço, né, feminino, né, no caso você, como é a relação da mulher, assim, para a igreja, posição, assim, uma curiosidade para alguém que está conhecendo agora, que tu estás falando, eu estou adorando. Na igreja, tu diz? Sim. As mulheres, nas igrejas cristãs em geral, as mulheres são lideranças fortíssimas, né? E são grande maioria. A presença feminina nas igrejas em geral é a grande maioria. E na igreja anglicana as mulheres têm acesso a todas, inclusive tem uma determinação do Conselho Consultivo Anglicano, que é uma determinação para a comunhão anglicana como um todo, que haja para toda e qualquer representação da igreja, seja em nível local, regional, nacional ou internacional, paridade de gênero. Então, no mínimo, a gente tem que cuidar que tenha o mesmo número de mulheres e homens em qualquer organização, seja nos grupos diretivos das comunidades locais, seja nos grupos de alcance nacional ou internacional. Aliás, nessa bancada aqui do Sem Censura hoje, eu sou minoritário. Minhas mulheres são 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. Hoje foi. A gente tem participação do público, querendo saber. Inclusive, é uma mulher ou um homem que participa dessa vez? Homens. Então, vamos lá. Os homens. O Antônio Carlos, ele é pastor da paróquia evangélica de Confissão Luterana em Belém. Ele diz: bem-vinda à Amazônia, Bispa Marinês. Sua presença entre nós renova nossa esperança na luta por justiça e paz. Te acolhemos com o nosso cheiro e nosso ritmo caboclo. Aí o Fabrício Reis pergunta se a senhora já participou de algum sírio. Não, esse ano vai ser o meu primeiro sírio, eu estou animadíssima para isso. E aí ele pergunta como nós podemos construir uma cultura de paz e diálogo interreligioso. Olha, eu acredito profundamente nisso. Eu quero agradecer as boas-vindas, né, do irmão da Igreja Luterana e dizer assim que claro, o processo de adaptação, pouco mais de 30 dias em Belém, então o processo de adaptação ele será longo, mas em nenhum momento, desde a minha chegada, eu me senti em outro lugar que não fosse em casa. Então eu realmente me sinto como se fosse daqui. Eu tenho muito a aprender com o jeito de ser, a cultura aqui é fantástica, tem coisas belas, lindas e do Grupo de Diálogo Interreligioso de Porto Alegre, do Comitê Estadual da Diversidade Religiosa do Rio Grande do Sul e do Comitê
interreligioso que acontece agora, que tem acontecido até agora também no Rio Grande do Sul, que reúne nesses fóruns, reúne pessoas das mais variadas tradições religiosas e também, que a gente precisa falar, pessoas não religiosas, né? Quando fala do respeito, a gente fala do respeito a outras tradições religiosas e o respeito a quem não é religioso ou não crê, né? Eu queria até lhe perguntar, a senhora falou que vocês têm um trabalho com as outras religiões, inclusive com as religiões de matriz africana. Sim, eu estive há pouco tempo no Sul e um dado lá me deixou bem impressionada, que é a segunda, é considerada, né, Porto Alegre a segunda capital mais negra do Brasil. Eu achava que era São Luís. E lá tem bastante. Então, depois de Salvador, é Porto Alegre. É Porto Alegre. É a capital com o maior número de terreiros de Umbanda no Brasil. Agora, uma coisa que eu gostaria de saber é o seguinte, a reforma, né, a chamada reforma protestante, que emergiu da Igreja Católica, saíram, mas não começaram a fazer oposição, né? Quer dizer, não é oposição. O que diferencia, por exemplo, a Igreja Católica da Igreja Anglicana, da Igreja Luterana, né, que são mais ecumênicas, né? Das outras dessas igrejas chamadas, sei lá, como é que chama? Essas que surgiram agora, a distinção é outra coisa. Mas eu digo dessas igrejas mais tradicionais, o que distingue uma da outra? Uma da outra e da Igreja Católica. Só para dizer sobre o diálogo, a construção da paz, é extremamente importante o respeito, a capacidade de sentar junto e buscar aquilo que nos é comum, né? Eu creio que a construção da paz passa pelo diálogo interreligioso. Sem a capacidade do respeito, do encontro, sim, eu a respeito, ela é minha irmã e eu vou defendê-la, né? Que eu não quero defender só aquilo que eu acredito, eu quero defender o direito da outra pessoa de acreditar no que ela quiser, né? Então, isso é extremamente importante. Bom, a reforma protestante, a Igreja Anglicana, ela surge no mesmo período da Reforma Protestante, mas ela não é fruto da Reforma Protestante. A Reforma Anglicana, ela vai acontecer dentro da Inglaterra mais por motivos políticos do que por motivos religiosos. Mas ela vai sofrer a influência da Reforma Protestante, especialmente a Reforma luterana e calvinista, já não no período do Henrique VIII, mas no período do filho do Henrique VIII, que foi Eduardo VI. As diferenças primordiais, eu diria assim, está mais na concepção da forma administrativa da igreja, né, a forma como a igreja se organiza, que são formas, a igreja anglicana e as igrejas protestantes não têm, por exemplo, um papa, e não há a determinação que vem de lá e tem que ser feito aqui. Lá em cima. Que faz e determina aqui. Normalmente o que acontece é assim, em grupos como a igreja anglicana, que é uma comunhão de igrejas, claro que há linhas que a gente precisa seguir, não sai todo mundo fazendo o que quer, porque não seria uma comunhão de igrejas, né? Mas o que acontece é que há autonomia local. Então as decisões numa comunidade, por exemplo, numa paróquia, são tomadas em assembleia paroquial, não é o reverendo da comunidade, o pastor da comunidade, né, que vai tomar a decisão e todo mundo acata. As decisões são definidas em comunidade. De doutrina. As doutrinas, elas são muito semelhantes no que diz respeito à crença do cristianismo, a crença na ressurreição. A ressurreição é a base da fé, é o evento primordial para a fé em Cristo. Cremos na comunhão dos santos, na igreja anglicana. No Brasil, tem uma característica da não existência de imagens nas igrejas. Esta não é uma característica da igreja anglicana como um todo. E uma coisa talvez importante para entender o anglicanismo é o seguinte. Bom, a gente já estendendo. Por exemplo, a igreja anglicana, ela admite a presença de Nossa Senhora, né? Admite, sim. O que a gente não tem na igreja anglicana, digamos, são a Virgem Maria é uma figura importantíssima da história da salvação. Sem ela,
Cristo não teria nascido. Deus escolheu vir ao mundo nascendo. Então, por isso, a figura, a imagem, a figura de Nossa Senhora é tremendamente importante. O que a gente não faz é o culto às aparições de Maria. Fátima, Lourdes, esses ele não tem. Mas a Virgem Maria é uma figura importante. A existência dela, reconhecimento que claro, como uma figura fundamental da história da salvação. Bispa Marinês Bachuto, obrigada pela sua presença. Infelizmente, o papo tá bom demais. Aí eu só gostaria que você encerrasse explicando o que vai acontecer no próximo sábado, para quem quiser participar, enfim. Sim, são 2 eventos importantes e seria muito, muito bom ter a presença das pessoas, são abertos ao público, é só chegar lá. No sábado, às 18 horas, ali na Ceserdelo, 514, na frente do Cemitério da Soledade, na Igreja Anglicana, está acontecendo a missa Ordenação e Sagração. Primeira mulher na América do Sul, vai ter bispos e bispas de outras partes do mundo aqui para esse evento, porque é um evento histórico. É um evento histórico 18 horas. E como disse, às 18, como disse o nosso amigo lá, é um evento histórico não só para a Igreja Anglicana, porque quando a gente derruba determinadas barreiras, a gente está abrindo para outras igrejas também e para outras mulheres se sentirem empoderadas e buscarem o seu lugar, né? Então, sábado, 21, 18 horas, na Ceserdelo. Como eu sou seu vizinho, vai. Tu vais lá, né? Eu vou te esperar. E todas as demais pessoas que quiserem ir. E no domingo, de manhã, às 9 horas da manhã, a instalação. Que aí é o momento que eu vou assumir essa diocese, né? Que é a Diocese Anglicana da Amazônia. Ok, então, obrigada pela sua presença. O papo foi muito legal, você continua aqui com a gente. Mas a gente vai para um breve intervalo e volta, porque tem mais bate-papo no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já.